bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Em Pauta. A partir de agora, nós estamos ao vivo pelo canal 23.1 da TCM e também pelo youtube.com/UERN-TV. Eu me chamo Alane Moura e para me ajudar no programa de hoje, eu estou aqui com meu colega Pedro Dantas. Oi, Pedro. Olá, Alane, bom dia a todos que estão nos acompanhando, seja na TV ou no YouTube. É uma alegria fazer parte do programa de hoje. Bom, com o desenvolvimento das novas tecnologias, a internet ela acabou se tornando uma extensão do nosso corpo e da nossa mente. E para falarmos sobre isso, nós convidamos Victor Lima, que é psicólogo, e ele vai falar mais especificamente sobre a hiperconectividade da nova geração. Muito obrigada por aceitar nosso convite, Victor. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos que estão acompanhando. É um prazer, estar aqui com vocês, falar de um tema que a gente escuta muito, desde a clínica até na rotina, no dia a dia, que é impossível a gente não ficar atravessado de participar, porque tem tecnologia, inclusive agora, onde vocês estão acompanhando a gente. Então, muito importante falar com vocês, fiquei muito feliz com o convite e espero contribuir com vocês aqui nessa pauta. E, Victor, para começar contextualizando, quando falamos em hiperconectividade hoje, do que exatamente nós estamos falando? Esse termo ele passou a ser muito usado para se referir ao excesso de conectividade no contexto virtual, Não necessariamente uma conectividade afetiva, emocional, mas muito mais uma conectividade no ambiente virtual, Principalmente com os avanços da tecnologia, a gente vê que o contato com o outro, nas diversas redes sociais que a gente tem hoje, ele vem sido mais facilitado. E aí, embora traga muita facilidade, também traz alguns prejuízos. Sim. E você diria que estar sempre conectado já virou um certo padrão de comportamento dessa nova geração, principalmente? Sim. É muito delicado quando a gente fala do causador e da causa, Porque ao mesmo tempo que a gente fala da tecnologia em alguns momentos como inimiga, ela é gerada, e é fomentada pelas pessoas, Então, a pessoa é ali a figura do criador e da criação, Então, a tecnologia, ela, no contexto atual, na juventude que a gente vem percebendo, ela tem sido cada vez mais presente, O problema não tem sido a tecnologia em si, mas tem sido o quanto que ela rouba a conexão real, A conexão afetiva, emocional, o quanto que ela controla esses corpos hoje em dia. Uhum. E muita gente tenta relaxar justamente usando mais tela, usando mais conteúdo, mais informação. Então, a nossa geração, ela ainda consegue descansar de verdade ou apenas está trocando um estímulo pelo outro? Pois é, esse é um ponto extremamente importante porque as pessoas acabam confundindo isso, Então, no momento que eu tenho de lazer, de descanso, eu vou em busca da tela, Eu vou e passo horas ali scrollando a minha tela no Instagram, no TikTok. É uma falsa sensação de estar descansando porque não estou no trabalho, não estou na faculdade, não estou na escola, mas é um descanso excitatório, Então, eu estou ali com a falsa sensação que estou descontraindo, mas o que eu estou consumindo naquele celular, naquela tela, está hiperativando o meu cérebro, então ele não descansa de fato. Ele só tem a falsa sensação que está ali, de fato, relaxando, mas não está. Principalmente em relação às redes sociais, com essa popularização, onde os adolescentes, principalmente jovens, a gente vê mais, que consomem esses conteúdos mais rápidos, conteúdos mais imediatos. O que mudou na forma como esses jovens se relacionam com a tecnologia nos últimos anos? O que acontece é que a gente vê como um projeto, Não tem como a gente também deixar de falar da massificação, Do quanto que algumas instituições, empresas ganham por conta disso, Então, o consumo rápido das informações tem vindo também como um projeto social, Cada vez mais os vídeos são mais curtos, cada vez mais as pessoas são intolerantes de passar um tempo mais elevado, E eu falo elevado, não são horas assistindo uma aula, mas são minutos, Porque eu corro ali pro TikTok, pro Instagram e eu vejo um vídeo de 30 segundos que falseia ali a ideia de que eu estou ali aprendendo, de que eu estou entendendo o conteúdo. Então, o nível de tolerância tem sido mais baixo, Os cérebros são hiperestimulados, então qualquer momento, qualquer intervalo de ócio é insuportável. Então o funcionamento cerebral, de forma geral, ele acaba se tornando mais intolerante, mais reativo, mais impaciente.
Esse é um prejuízo, assim, muito significativo que a gente vê, por exemplo, na clínica, né? Quando as pessoas vêm com excesso de ansiedade, com a dificuldade em ficar um tempo ocioso para se ouvir, essa dificuldade em sustentar o silêncio, sabe? E tudo isso tem um impacto muito direto da tecnologia, né? Não dela em si, mas de como a gente vem usando. Então, o que a gente pode dizer, o que você pode dizer é que estar desconectado gera um certo desconforto na maioria das pessoas, né? Isso, né? E assim, desconectado virtualmente, né? Porque a gente também tá, mesmo que também com a falsa ideia de estar sempre sabendo o que está acontecendo na vida do outro, né? De estar conversando com o outro o dia todo. Mas a gente sabe que não é tão genuíno assim, né? Nada substitui, por exemplo, um contato físico, uma conversa ali presente, de fato. Nada substitui. Então, a gente está naquele estado permanente de achar que está conectado a todas as coisas ao mesmo tempo e a todo mundo ao mesmo tempo. E, no fim, genuinamente, a gente está conectado, de fato, a pouquíssimas coisas e a pouquíssimas pessoas. Então, as redes sociais, elas mudaram a forma de como os jovens eles enxergam a própria vida devido o fato de estarem sempre conectados, sempre acompanhando tudo, se comparando também, sempre se igualando a outras pessoas. Então, você acredita que as redes sociais, elas mudaram o fato de como os jovens enxergam a própria vida? Muda bastante, né? Não numa forma de generalizar, porque hoje em dia a gente sabe que muitas pessoas conseguem ter essa criticidade, esse filtro, embora seja extremamente difícil, mas falando especificamente da juventude atual, elas já nascem nesse modelo de funcionamento, né? Então, se eu já nasço numa dinâmica social que funciona assim, para eu me apartar disso é muito difícil, né? Porque todo mundo que eu me relaciono, que eu converso, tá funcionando dessa forma. E aí, se eu tento funcionar de uma forma diferente, eu sou excluído dos vínculos que eu tenho. Eu não sou visto. E aí, se eu não sou visto, eu não sou lembrado. E aí, se eu não sou lembrado, eu não existo, né? Socialmente falando. Victor, por que parece tão difícil as pessoas simplesmente desacelerarem e simplesmente desconectarem-se das redes sociais? A rede social, ela entrega, por exemplo, um sistema de dopamina, né, muito elevado. Então, eu consigo ter acesso ao hormônio do prazer de uma forma muito rápida, né? Rapidamente. Não gostei desse conteúdo, é só dar uma passadinha com o dedo para baixo que eu já tenho um conteúdo ali bem diferente, né? Que talvez vai me agradar mais. E aí, quando a gente fala, por exemplo, do Instagram, do TikTok, a gente sabe que existe o algoritmo, né? Que ele sabe exatamente o que a gente gosta. Ele escuta, inclusive, o que a gente está conversando aqui. E em algum momento ele vai lançar esse assunto, esse conteúdo, para a gente consumir, né? E aí, assim, eu tô a todo tempo ali sendo vítima, né? Sendo servo da tecnologia. Não uso a tecnologia como servidora minha, né? Genuinamente falando, mas a tecnologia também está ali me controlando. Porque em contexto de massa, existe um lucro muito absurdo quando a gente fala desse consumo, sabe? Então, existe uma relação entre hiperconectividade e a necessidade constante de um estímulo. Isso. E aí, cada vez mais vai existindo essa necessidade, né? É tudo muito rápido, muito prazeroso. E aí, a tolerância é baixa, como eu falei antes, né? E eu não consigo mais sustentar interações que são tediosas, né? Se eu vou para um café contigo, né? Eu podendo estar conversando no meu WhatsApp com 4 pessoas ao mesmo tempo, acaba que se torna tedioso, né? Então, um momento que poderia ser prazeroso, poderia trazer uma conexão real, ele muitas vezes é sentido mesmo como um impasse ali, né? Como uma coisa que está me atrapalhando, que está me deixando agoniado, ansioso, porque está me tirando o tempo justamente de estar na dinâmica que eu estou acostumado. E aí se tornou cada vez mais constante a gente ver aquelas cenas de 2 pessoas num restaurante e as 2 mexendo no celular sem trocar conversa nem nada. Exatamente. Então, consequentemente, você acredita que essa tecnologia ela está moldando já diretamente o comportamento dos jovens, o comportamento dessa nova geração? Sim. Em tudo, né? Nos conteúdos falados, né? Na qualidade daquilo que é consumido. Hoje em dia, por exemplo, no contexto clínico, né? Eu atendo crianças, adolescentes e a gente vê, por exemplo, os termos novos que têm surgido, né? Recentemente, para quem tem filho, né? Criança, adolescente, com certeza ouviu falar de um tal de 6-7, né? Acho que vocês também já ouviram.
Sim. E aí o que é isso, né? Que diacho é esse Six Seven? Aí fui tentar entender com um paciente meu, ele me explicou. E eu fiquei assim, certo. Aí, qual é o momento, assim, que tem o negócio que prende todo mundo, né? E aí eu não consegui encontrar, porque pra gente, né? Mesmo sendo de uma geração também que tá inserida nisso, mas é um pouco estranho algumas coisas, né? Mas como alguns conteúdos mais, digamos que superficiais, por não terem um aprofundamento, uma reflexão, enfim, eles se popularizaram muito porque é isso, são rápidos, são coisas ali que engajam e são coisas consumíveis, sabe? Sim. Então, por ser conteúdos rápidos, consumidos rápidos, então, normalmente em momentos de espera, ou até mesmo antes da gente dormir, a gente acaba sempre perdendo, entre aspas, um tempo ali nas redes sociais. Então, a tecnologia, ela passou a ocupar espaços que antes eram de pausas e reflexões, e até mesmo de convivência. Sim, atrapalhou muito, né? Hoje em dia, até na hora de desacelerar, né? Na hora máxima, digamos assim, de desacelerar, que seria a hora de dormir, né? Muitas pessoas têm encontrado muita dificuldade. E aí a gente vai falar, por exemplo, de higiene do sono, né? Que seria, no caso, a filtragem, enxugar ali os estímulos para que o teu corpo comece a perceber que ele está se preparando para adormecer. E aí, nesse momento, muitas pessoas não conseguem. Por quê? Porque passaram o dia inteiro excitando o cérebro, né? Ativando o cérebro ali com conteúdos, né? Conteúdos rápidos. E na hora de dormir, ele não vai entender que, estava aqui levando uma porrada de estímulo e agora tenho que parar do nada, né? Estava aqui há 5 minutos atrás, vendo 30 milhões de vídeos no Instagram com 10 mil assuntos diferentes. E agora eu tenho que descansar do nada, né? Então, isso acaba afetando muitas coisas. Embora seja, por exemplo, afetou o sono ou afetou a relação, né? Isso vai afetar muitas outras coisas. Que, por exemplo, se eu não consigo dormir com qualidade, eu não consigo render bem no meu dia. E aí, se eu tenho essa dificuldade tão grande com esse excesso de estímulos, muitas funções cognitivas, como atenção, memória, né, vão ficar mais rebaixadas. E aí, por isso, por exemplo, que a gente vê hoje em dia muita gente falando de diagnóstico sem saber, né? Acho que tô com TDAH, tô com meu TDAH atacado. E aí você vai ver, não, é um cérebro ali muito cheio de coisa, né, de conteúdo, que não tem como administrar coisas novas porque ele tá hiperativado o tempo todo, né? É até uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado, sabe? Essa até seria a próxima pergunta, né? Essa explosão de pessoas com TDAH e se esse hábito de consumir esses conteúdos influenciaram nessa nossa capacidade de não conseguir mais prestar atenção. Influencia muito. Eu escuto muito no consultório das famílias, né, que o filho, a criança, o adolescente não consegue prestar atenção na aula, né? Mas como que eu vou competir com o professor me explicando sobre, por exemplo, filosofia, sobre a forma ali, matemática, o contexto histórico e tudo mais? Como eu vou competir esse tipo de conteúdo com um conteúdo de 30 segundos, né? Então, tudo fica muito chato e muito insuportável. A tolerância baixa muito, sabe? E no contexto de diagnóstico, muitas pessoas acabam procurando, né, a terapia, a avaliação, para saber se tem algum tipo de diagnóstico. Mas, na verdade, não é, né? É consequência ali de um excesso de estímulos e de vivências que a pessoa vai tendo que afeta diretamente o funcionamento cerebral dela. Não se pega diagnóstico, né? Não se pega TDAH ali com 15, 16 anos, 30 anos, não. Você já nasce com ele e aí ele pode se apresentar mais fortemente em algumas fases da vida, mas não se pega. Então, o que a gente vê realmente é muita consequência de maus hábitos e de mau uso da tecnologia que respinga ali em dificuldades na rotina. Bom, pessoal, nós vamos agora para um breve intervalo, mas não saiam daí que daqui a pouquinho nós voltamos com mais Em Pauta. Olha quem tá aqui. É a produção independente brasileira ocupando o espaço que merece. 2, 3 e lá vou eu! Na TV Brasil, o que é nosso ganha destaque. Você sabe falar poesia? O quê? Vamos ensinar uma pra ela. Desde uma nova programação infantil repleta de alegria, passando por obras incríveis da nossa dramaturgia. Quem te disse isso? Eu é que pergunto. E a minha risada é a maior barulheira. séries que fazem chorar e também gargalhar.
chegando o momento de questionamento. Para experimentar, perceber. Pensar em outras alternativas. A gente tem muito a aprender. Uma seleção fenomenal de conteúdo documental. Numa sociedade escravista, alguém poderia imaginar que a escravidão ia acabar? Mas ela acabou. E ela acabou através de quê? De luta, resistência. Produções regionais de diversos gêneros para todas as idades. Em parceria com a Ancine, o audiovisual brasileiro ganha força via Prodave. A gente tem que encontrar formas de amplificar isso. Tudo isso e muito mais aqui na tela da gente. A gente tem muita história para contar ainda, porque são histórias extraordinárias mesmo. A nossa janela para a produção independente. Esse pessoal leva a poesia a sério. Estamos de volta com mais Em Pauta. No programa de hoje nós estamos conversando com o Victor Lima sobre hiperconectividade na nova geração, né? Essa necessidade da nossa geração estar sempre conectada com a internet, conectada com as redes sociais. Victor, a gente queria começar perguntando agora, nessa segunda fase, os impactos que essa conexão constante causa na nossa saúde mental mesmo. São tantos, né? E vem o receio de acabar sendo injusto, mais uma vez, colocar tudo culpa ali na conectividade, na tecnologia. Mas, como eu falei antes, ela vem justamente para facilitar muitos processos. O problema está no momento em que a gente não consegue ter a criticidade necessária para utilizá-la. Assim como qualquer outra coisa, né? Que necessita da nosso juízo de valor ali para ser usada, porque senão fica danosa, sabe? De prejuízo a gente tem de várias esferas. A cognitiva, quando a gente tem os prejuízos de atenção, de memória. A gente tem os prejuízos de socialização, né? Porque muitas relações acabam ficando em um nível mais superficial de conexão, né? Que é essa conexão mais virtual e que não dá espaço ali para a conexão real, né? Genuína. A gente tem os prejuízos familiares, né? Conflitos maiores, dificuldade, né? Na família ter, em muitos momentos, tempo de qualidade juntos. A gente tem prejuízos acadêmicos no trabalho, né? Muitas pessoas acabam tendo prejuízos muito fortes no trabalho por conta do uso excessivo de celular. E a gente tem, né, que eu também acho importante falar, um prejuízo na nossa habilidade de ser humano, né? E aí, quando eu falo sobre isso, para além desses outros prejuízos que eu acabei de dizer, mas é sobre a nossa capacidade de pensar, né? De pensar ali de forma própria, né? Hoje em dia a gente sabe que, por exemplo, a inteligência artificial, ela facilita muitas vias de aprendizado, muitas vias de estruturação de pensamento, ela faz uma correção, ela dá uma indicação ou outra, mas hoje a gente vê que tem pessoas que não conseguem mais se posicionar sem o uso dela, né? Então, se alguém me faz uma pergunta no WhatsApp, eu penso o que eu quero responder, mas eu não consigo responder diretamente. Eu vou para, por exemplo, o ChatGPT, para ele filtrar o que eu quero falar, colocar de uma forma mais bonita e entregar, né? E aí, ok, corrigir uma pontuação, uma questão ou outra, mas no momento em que ele que dita o que é que eu falo, ele que dita como é minha interação, é que se torna problemático, né? Porque eu não estou usando ele. No caso, ele que está assumindo a pessoa que eu deveria ser. Entende? E esse excesso também de estímulos pode deixar o cérebro meio que sobrecarregado emocionalmente, né? Isso, muito, né? A gente vê hoje em dia muita gente com ansiedade, né? A ansiedade hoje é basal, assim, para a maioria dos jovens, né? A maioria está super ansiosa, super irritada. A ansiedade não vem só da pressa, do medo do que vai acontecer no futuro, mas vem da irritabilidade mais elevada, do humor mais deprimido muitas vezes. Então, a ansiedade vem no combo, né? Olha, eu te entrego isso aqui de forma rápida, mas tu não vai conseguir esperar ali, ter um momento de pausa, ter um momento de reflexão, tu não vai conseguir. Eu te entrego, mas olha o que é que eu cobro, né? E teu cérebro está sempre excitado, sempre ativado. Então, você não tem um momento de descanso genuíno e acaba, né, oxidando ali neurônios, né? As conexões ficam ali mais estressantes, sabe? Então, isso atrapalha demais. Então, a sensação de mente acelerada, ela pode ser uma consequência desse ambiente digital? Pode sim. Em muitos casos inclusive, né? Porque tá sempre acelerado, porque tá sempre com muito conteúdo, né?
O Instagram hoje, que é uma das redes mais utilizadas, né? A gente vê, por exemplo, que existe muita comparação, né? Então, o outro tá sempre com a vida maravilhosa, né? Existe até o pensamento de que a grama do outro tá sempre mais verde, né? Que a minha. E é isso que o Instagram vende. Eu não vou postar uma foto minha chorando, uma foto minha pagando um boleto que eu passei ali o mês inteiro e ainda não juntei o dinheiro para pagar. Eu não vou postar, né? Eu vou postar o meu bem-estar, vou postar uma viagem, postar uma coisa legal que eu comprei. Só que para muitas pessoas, quando se olha através da tela, isso resume a vida do outro, né? Só que não é, tem muita outra coisa por trás, até que aquele ponto ali de prazer, de felicidade, ele se apresente. Então tem muito sofrimento, tem muita coisa que quando a gente olha ali a olho nu, né, só essa felicidade, essa história, essa postagem, parece que eu tô atrasado, né, que minha vida ali não tá dando certo e a do outro tá muito à frente que a minha, né? Então, questões de autoestima, questões depressivas, ansiosas, sempre vêm ali muito acompanhadas desse excesso de comparação. O que a gente vê muito também é aqueles jovens que estão sempre no WhatsApp mexendo em diversos grupos, conversando com várias pessoas, mas aí quando saem para socializar, eles não conseguem desenvolver uma certa fobia social ali, né? Então existe uma relação direta entre a hiperconectividade e a ansiedade, né? Entre os jovens. Existe sim. Então, você falou sobre a comparação, né? A comparação constante, sempre do outro. Então, essa comparação constante também nas redes sociais, ela pode também afetar a autoestima das pessoas e também a saúde emocional, como você havia falado, não é isso? Afeta muito, né? O momento em que eu me comparo com outro, e principalmente que essa comparação é injusta, porque eu tô vendo um recorte da vida dele, não tô vendo a vida dele. No momento que eu faço essa comparação, e ainda por cima que é uma comparação desleal com a realidade, a tendência que eu me sinta atrasado, que eu me sinta rebaixado, ela é muito alta, né? E aí, se eu me sinto assim, as consequências emocionais vêm de brinde, né? E acabam ali minando a autoestima, né? A sensação de bem-estar. Então, o ambiente digital pode ser muito nocivo para muitas pessoas. Por isso que, em alguns casos, realmente não é recomendável, né, esse uso. Mas, Victor, você acredita que é possível não abandonar completamente as redes sociais e manter ali uma relação saudável com a tecnologia? Acho. E acho que não tem muitos outros caminhos, né, além desse. Porque muitas pessoas tentam, eu saí do Instagram por um mês, né, voltei, né, e muitas vezes quando volta com um consumo muito maior, né, então é uma coisa que está na nossa realidade, não tem como a gente deixar de participar, infelizmente, né, eu não consigo hoje ficar sem o WhatsApp, porque o contato que eu tenho com os meus pacientes, no meu trabalho, com os meus amigos, né, é o contato que eu faço para combinar um momento no salão, um momento de viagem, tá tudo por ali, né? Então, a rede social, ela é quase indissociável da gente hoje. Então, a gente precisa aumentar o nível de criticidade, entender, né, que aquilo são recortes de vida e entender também o projeto social que existe por trás desse consumo excessivo. A gente não consome do nada, não consome só porque é legal, porque é divertido. A gente consome muito também porque isso é um projeto de massas e que existe um lucro ali no fundo de tudo isso para outras pessoas, né, que acabam controlando. E sobre o equilíbrio, né, e a consciência para o uso das redes sociais. Mesmo com pequenas mudanças na nossa rotina, você acredita que já faz uma diferença? Faz sim, né? E instaurar, por exemplo, na rotina, momentos de pausa, né? Momentos em que você se sinta presente, né? Na psicologia a gente fala muito do presentificar, né? Da importância da gente estar ali no aqui e agora, porque parece muitos momentos que a gente está fisicamente aqui, mas a cabeça está em uma coisa que eu tenho que resolver, em uma coisa que eu tenho que assistir, com uma pessoa que eu tenho que falar no Instagram, uma foto que eu tenho que postar. Então, eu estou em todo lugar do mundo ao mesmo tempo, mas não estou aqui agora, né? E isso é o perigo que, às vezes, a rede social traz. Então, instaurar momentos na rotina de, esse dia vai ser sagrado para mim, para me cuidar, né? Sem rede social, necessariamente. Um momento para mim, que eu vou ler, que eu vou organizar minha casa, que eu vou escutar minha música, né? Que eu vou assistir um filme, né? E conseguir assistir só ele sem o peso da culpa, sem aquela aba aberta na cabeça de que eu tenho que fazer outra coisa. Não, só fazer isso, né? O simples, o básico, que sempre foi feito assim e que agora parece que a gente desaprendeu a fazer, né?
Então é importante a gente tentar instaurando isso ali no nosso dia a dia para quebrar um pouquinho desse excesso ali de consumo. E mesmo nos dias em que a gente mexe no celular, ter uma rotina do tipo, nesse horário eu vou mexer no celular, tipo, ter um horário exato. Essa parte é super difícil, sabe? Quando a gente traz para o contexto real. Porque a gente fala de rotina, e rotina é criada a partir de hábitos, e hábitos são muito difíceis de serem consolidados, né? Eu falo muito com os meus pacientes, por exemplo, que se tem que perceber isso como uma obrigação. Por exemplo, das 8 às 17 eu tenho a obrigação do meu trabalho. E aí eu cumpro com essa obrigação, porque eu estou sendo remunerado, estou sendo vigiado, eu tenho que entregar uma produtividade, ok. Mas trazer como obrigação as outras coisas da vida, né? Eu tenho como obrigação limitar, por exemplo, meu tempo de tela. Eu tenho como obrigação, por exemplo, arrumar a minha casa, né? Fazer minha atividade, fazer o meu trabalho, meu estudo, para depois ter acesso ali a esse tipo de prazer, né? Então, colocar numa espécie de obrigação mesmo ali da rotina, para conseguir estruturar esse consumo e ele não acabar dominando você. Uma dúvida até mais pessoal, assim... Quando você, um exemplo, claro, encontra um paciente que ele tem sintomas, um transtorno alimentar, por exemplo, bulimia ou anorexia, e você identifica que os gatilhos para ela ter desenvolvido isso estavam nas redes sociais, você pede para ela dar uma limitada? Como é que funciona isso? Geralmente, quando a gente fala desse tipo de situação de vivência, né? Ele é multifatorial, né? Então, tem o digital, tem a vida pessoal, tem as questões de desenvolvimento, tem muita questão, né? Mas no sentido da rede social, que é como eu falei, tem espelhado muito falsas realidades, falsos corpos, né? É muito importante fazer essa retirada aos pouquinhos, né? Nunca de forma abrupta, tem que ser gradual, porque pode vir ali o efeito reverso. A gente fala hoje, por exemplo, dos adictos digitais, né? Que seriam os viciados, digitalmente falando. Que hoje a gente tem uma parcela gigantesca da população, né? Então, qualquer retirada de um vício, né, de uma coisa ali que está presente e que me causa danos no dia a dia e que eu não consigo parar, tem que ser gradual, porque senão o efeito rebote pode vir bem mais forte. Então, fazer essa retirada aos pouquinhos, trazer o processo de conscientização, né, de que essa comparação não faz sentido, de que não é justa. Hoje a gente vê, por exemplo, muitas pessoas postando vídeos, eu vi até nesse fim de semana, sobre quebrando as realidades digitais. Então, era, por exemplo, uma pessoa com um corpo, né, muito escultural, né, fortão e tudo mais, que na foto tá de um jeito, com abdômen X, mas que quando ele respira, a barriga fica normal, né? Só que aí no recorte de uma foto, por exemplo, do que é postado, tá aquela coisa mais maravilhosa do mundo, né? Só que não condiz com a realidade, sabe? E é nesse parâmetro que a gente tem que se guiar. O que é realidade e o que é um recorte. Perfeito. E, Victor, com relação à consciência e ao equilíbrio, que orientação, então, você daria para os jovens que estão tentando se desconectar das redes sociais e estão precisando apenas de um pequeno estímulo? Eu falo muito da necessidade de você substituir, né? A gente não tira uma atividade de prazer e deixa o ócio no meio disso, né? Principalmente para as crianças e adolescentes. Se eu tiro de você, por exemplo, uma coisa que você gosta muito e te deixo sem fazer nada, isso é muito arriscado, porque pode, né, trazer ali um humor mais deprimido, o nível de ansiedade pode aumentar. Então, retira uma coisa, no caso a tecnologia, né, o excesso, filtra um pouquinho e tenta colocar outras atividades de prazer no meio disso. Seja uma atividade física, né? Uma leitura, um esporte, um jogo, uma coisa ali que vai te trazer essas outras formas de lazer, né? Não concentra só ali no ambiente digital. Dispersa, né? Distribui esse lazer, esse prazer em outras áreas. Bom, nosso tempo, infelizmente, está acabando, então é com muita satisfação que nós concluímos mais uma edição do programa Em Pauta. Muito obrigada, Pedro, por contribuir na conversa. Obrigado, Alan, e obrigado, Victor, pela presença. Foi uma conversa muito prazerosa. Obrigado, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês. Bom, lembrando que vocês podem continuar acompanhando nossa programação através do youtube.com/URNTV e também pelas nossas redes sociais, @URNTV. Muito obrigada pela sua companhia e até semana que vem. Tchau, tchau!